Olá, que bom nós podermos estar juntos novamente e poder compartilhar mais um pouco sobre a palavra de Deus e olhar o quanto Deus é bom e o quanto Ele tem cuidado de nós e o quanto nós precisamos aprender a estarmos na presença e na dependência do nosso Deus. Olhando para a palavra lá em Marcos 4, quando Jesus fala a respeito do tempo de agonia dos discípulos, quanto ao Jesus acalma a tempestade. E muitas vezes nós olhamos e imaginamos somente o desespero dos discípulos e nós não olhamos para a tranquilidade de Jesus. Já pensou sobre isso? A tranquilidade de Jesus em meio a todas aquelas coisas? E então nós começamos a olhar e que Jesus pega os discípulos, fala assim, olha, vamos para o mar, assim nós podemos ficar mais tranquilo, aonde nós podemos descansar um pouco, porque por onde Jesus passava sempre tinha muita gente, e as pessoas queriam a presença de Jesus, as pessoas queriam milagres, as pessoas queriam ouvir sobre os ensinamentos dele, e então Jesus pega os seus discípulos e sai com eles. E então Jesus, no meio de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, ele disse assim, olha, eu vou descansar um pouco. E quando Jesus está lá tranquilo, descansando, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava descansando em uma almofada, então significa que ele estava deitado, descansando, e de repente começou um vento muito forte. E quando esse vento começa, esse vento traz o que? Ondas fortes. E os discípulos entram em desespero. Esse desespero era porque eles estavam acostumados ao mar. E eles sabiam o problema que é estar no mar em momento de ventos e em momentos em que as ondas se tornam fortes, as ondas se tornam altas. E eles sentiram, como pescadores que eram, eles sentiram-se, pronto, estamos perdidos. O barco era pequeno. E os homens ali dentro, e eles começaram a sentir medo. E quando eles sentiram medo, eles sentiram vontade de dizer, vontade nada, eles já começaram a entrar em desespero. E eles tiram essa água do barco, e eles procuravam, puxa a vela de um lado, se ajeita do outro, mas nada acalmava. Nada dava a situação tranquila para que eles pudessem caminhar. Mas eles, no desespero, eles começaram a querer resolver o problema. E quando nós tentamos resolver, vamos nos colocar lá na situação dos discípulos, quando nós estamos passando por algum problema, qual é a nossa primeira atitude? Eu vou resolver. Eu sei o que faço. Eu começo a agir e eu começo a falar e eu começo a entrar em desespero por toda a situação em que nós estamos vivendo, mas eu me esqueço que no meu barco tem alguém que pode acalmar. Se você nunca esteve dentro de um barco quando o vento começa a soprar, e qual é a sensação que dá quando você está dentro do barco? Olha, queridos, pode ter certeza. É a sensação de que o barco vai virar e que você não tem o que fazer e que você já olha e fala, onde é que está o salva-vida? Aonde é que eu posso me segurar? Tudo isso eu já vivi, porque eu também já estive dentro de um barco e o vento estava muito forte e eu comecei a sentir medo. E eu só me lembrava de um cântico que dizia, mestre, o mar se revolta. E eu me senti ali dentro e eu comecei a pensar sobre como os discípulos também viveram essa situação. E eu, no meu caso, eu não conhecia nada disso. Eu me lembro de uma das vezes em que nós estávamos dentro de um barco e o pastor, missionário que trabalha lá no Macapá, e ele disse para nós assim, olha, vamos preparar as coisas antes do meio-dia, porque a maresia vem. E eu, imagina, quem que é essa que vai vir aqui? E eu não sabia, eu não a conhecia. E então,
Quando foi mais ou menos meio-dia e pouco, todos nós sentamos. Ele falou, ninguém fica na parte de cima do barco, sente-se aqui. E então nós sentamos e ele começou a dizer, sabe, uma vez eu estava aqui e a maresia veio muito forte. E eu então peguei na mão da minha esposa e disse para ele, meu amor, você sabe que eu te amo. E se o Senhor nos levar agora, você pode ter a certeza que eu te amo. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, será que esse negócio é tão feio assim? Mas sabe, Deus não permitiu que eu visse aquela maresia. E naquele dia ela não foi. Eu disse, Deus, obrigada, porque eu não pude conhecer essa maresia. E eu também não quero conhecê-la. Mas ele falou assim, olha, como é bom que vocês não a conheçam, porque ela é brava. E sabe, eu posso imaginar o que os discípulos pensaram. De repente eles pensaram, bom, não vou mais voltar para casa, minha família, eu quero, ou pensaram, eu preciso voltar para casa, eu tenho minha família, eu quero continuar fazendo as coisas, mas esse mar está muito bravo, esse vento está muito forte e vai virar o nosso barco. E agora, com toda essa pandemia, nós estamos na mesma situação, olhando para tudo e estamos dizendo, vai acabar. Esqueça. Acalme-se. Dentro do nosso barco, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nós temos alguém precioso que é Jesus. E ele está simplesmente olhando e falando assim, por que você está aí nesse desespero? Senta aqui, descansa, tenha paz no seu coração, porque basta somente uma palavra e tudo vai se acalmar. E quando nós olhamos para a tranquilidade de Jesus, ali deitado naquele lugar, e eu imagino que ele estava vendo e ele sabia de tudo, como estava acontecendo, e ele simplesmente falou assim, vou continuar aqui, até quando eles vão tentar resolver o problema e não me chamar? Hoje nós estamos tentando resolver o problema e não estamos chamando o que tem o controle de todas as coisas, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós estamos o quê? Eu quero resolver tudo. Eu quero fazer tudo. Mas acalme-se. Aquieta-te. E deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer. Deixe Deus agir nesse momento de tantas angústias, de tantos problemas e de tantas dificuldades. Deixe Deus ser Deus na sua vida. E chame-o para resolver o seu problema. Que ele simplesmente vai dizer, mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E tudo vai ser resolvido. Mas nós precisamos permitir que Deus esteja presente no nosso barco. E permitir de chamá-lo na hora das nossas necessidades. Não tente resolver nada sozinho ou sozinha, mas tenha o dono do mundo que pode resolver os nossos problemas. E esse é Jesus. E somente Ele pode resolver os nossos problemas. Somente Ele pode nos dar a paz que nós tanto precisamos. E é somente Ele. Aprenda a confiar, aprenda a descansar, porque coisas grandes Deus pode fazer, mas Ele precisa que nós o convidemos para fazer parte. Em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. E se Ele está lá na porta querendo entrar, permita que Ele entre na sua casa, permita que Ele entre na sua vida, permita que Ele entre no seu ministério, permita. E Ele simplesmente vai dizer, acalma-te, aquieta-te e a paz vai vir na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Ou para o que você precisar, Ele está pronto para te ajudar, a te orientar o que é melhor. Aprenda a confiar e descansar, porque Deus está presente na sua vida. Tenha um bom dia e na paz do Senhor. Beijos!